Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, vamos estudar superfícies cilíndricas. Preparados? Vamos para a aula então. Com certeza você já deve ter ouvido falar em superfície cilíndrica, mas como que se define matematicamente uma superfície cilíndrica? Então a definição ela é a seguinte: a gente pega o seguinte, uma curva C que ela está contida num plano e uma reta F que não está contida nesse plano. Então essa é a definição de uma cilíndrica. A gente pega uma reta e uma curva C. E aí a gente pega essa curva e se move ela paralela a essa reta. Qualquer reta que seja paralela a F serve, tá? E aí a gente forma a superfície cilíndrica. Então essa é uma dedução bem genérica, pode não fazer muito sentido sem um bom exemplo. Um bom exemplo é o seguinte, um bom exemplo de superfície cilíndrica é a gente pegar o próprio x² igual a 2y. A x² igual a 2y, ela é uma curva que ela é uma parábola, que ela está aqui no plano x e y, então aqui a gente tem o x, aqui a gente tem o y. Então aqui em vermelho eu destaquei a curva, tá? A curva C está aqui em vermelho, e ela tem essa forma. Agora imagine que a nossa reta F é o eixo Z. Então a gente pega essa curva e estende ele, corre ele paralelo à nossa reta F, ou seja, o eixo Z, e a gente forma uma superfície. E essa superfície é um cilindro. Tá? Então a gente pega essa superfície aqui, tá? É um cilindro. Outro exemplo é se a gente pegar essa elipse x² sobre 4 mais z² sobre 9 igual a 1. Então ela é uma elipse no plano x e z. Então aqui em vermelho eu destaquei a elipse, aqui, e a gente vê que essa elipse ela é uma curva que está contida num plano. E a gente pega uma reta que não está contida no plano, por exemplo, o eixo y, e estende essa curva, né, até paralelo ao eixo y para menos ou mais infinito. Então a gente tem uma superfície cilíndrica composta por essa elipse. Então essa daqui ela é uma superfície cilíndrica do tipo elipse, né? E aqui do tipo parábola, aqui seria uma parabólica, né? Então aqui a gente vê que o semi-eixo em x é 2 e o semi-eixo em y é 3. Então esse semi-eixo ele se mantém, tá? Então é a mesma curva, só que estendida paralela a uma curva, a uma reta, que é a nossa reta F, beleza? Então aqui a gente encerra as superfícies quádricas que elas são não degeneradas, ou seja, que elas têm uma forma. Existem outras superfícies que ainda respeitam aquela equação de segundo grau, que a gente viu na primeira aula, né, dessa sequência, mas que elas não formam necessariamente hiperboloides, paraboloides ou elipsoides. Tá? Por exemplo, a gente pode ter, né, um x² menos 16 igual a 0. O que a gente tem? A gente tem o x igual a 4 e o x igual a menos 4. Isso aqui são dois planos, certo? Plano x igual a 4 e um outro plano paralelo a ele, x igual a menos 4. E assim por diante, existem outras superfícies que não se encaixam em nenhuma dessas que a gente descreveu até agora, mas que ainda assim são superfícies quádricas. Aí essas a gente chama de superfícies quádricas degeneradas, ok? Então com isso a gente encerra o estudo das superfícies quádricas desse curso. Então hoje a gente estudou as superfícies cilíndricas e na próxima aula vamos começar a estudar a álgebra matricial. Lembrando que agora com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a entender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Forte abraço e até a próxima aula.